Oi, gente. A Júlia Zanatta deu um chilique lá na Câmara dos Deputados, lembrando que teve uma alemã que chamou ela de nazista por ver a tiara de flores. Eu vou explicar essa situação da tiara de flores e o que é um apito de cachorro, né, para as pessoas entenderem um pouco melhor essa situação. Eu vou mostrar também o chilique dela, só que coisas muito importantes estavam sendo discutidas, como o excesso das emendas do relator, orçamento secreto, a lei de criminalização da misoginia, mas é claro que nada disso interessa a Júlia Zanatta, né? Combater a corrupção do orçamento secreto, defender as mulheres, ela que assume uma postura ultra-reacionária, nada disso interessa. O que interessa é atacar os seus colegas, né, e tentar, claro, se defender dessa maneira aí irônica, né, e sarcástica das críticas em relação a um símbolo utilizado, né, pela propaganda do regime de extrema-direita na Alemanha, né? Vamos ver a fala dela, eu vou ver algumas das respostas e depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Tem gente já desesperada aqui que não tá mais com a plaquinha, né? Tem gente que tá prisão pro filho do Lula, Lulinha, né? Que viajou com o careca. Quem é nazista? Quem é nazista? Quem é nazista, Maria do Rosário? Quem que é nazista, Maria do Rosário? Fala se a senhora tem coragem. Tem medo? Tá com medo, Maria do Rosário? Perdeu a plaquinha, agora tá com medo, ó. Tá com medo. Com a palavra, o deputado Tadeu Venere. 3 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Presidente, Alguns olha aqui lembram, senhor presidente. Presidente, olha aqui a plaquinha. Eu não sou a favor dessa. Por mim, podia ter plaquinha, mas ela vai descumprir aqui, presidente? Por favor, vai descumprir? deputada Maria do Rosário, presidente, vamos cumprir a regimento olha só. da própria Câmara de Presidente, Deputados. eu não sou a favor dessa... Então vamos acabar com essa normativa, porque ninguém respeita mesmo. Não estão respeitando a normativa, então vamos acabar, é melhor, né? Vamos acabar aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vou pedir aqui que acabe com a provocação de um lado e do outro. Não, provocação não, eu não tô com plaquinha nenhuma. Eu só tô tentando fazer cumprir o regimento. Senhor presidente, eu só tô tentando fazer peço que recomponha cumprir a meu tempo, normativa senhor dessa casa. Se o senhor não quiser cumprir como presidente, essa sessão deveria acabar, presidente. Presidente olha aqui, olha só. Só peço que recomponha meu tempo, por favor. Não, presidente, olha aqui. Repõe o tempo aqui do deputado Tadeu Venere. Agora com a palavra o deputado Tadeu Venere. Nazista. Com a palavra o deputado Tadeu Venere. Vamos lá, presidente, senhores deputados. Ela se desestruturou com as acusações de nazista, né? A tiara de flores, para dar um pouco de contexto histórico para quem não sabe, era um dos símbolos do folclore alemão, sim, mas ele foi muito utilizada como propaganda do regime nazista para indicar uma suposta inocência e pureza, inclusive pureza racial, das mulheres alemãs, né, das mulheres louras, né, alemãs. A ideia de uma celebração da cultura, do folclore tradicional, né, e foi muito utilizada. Não é considerado um dos símbolos principais do nazismo, é claro que não se compara a suástica e outros símbolos, mas é um símbolo identificado com a propaganda das mulheres da extrema-direita nazista. Tendo dito isso, ela tem sido também utilizada como um apito de cachorro. O que é apito de cachorro? Apito de cachorro é aquele código que algumas pessoas usam para comunicar para os iniciados, para aqueles que sabem, né, aquilo que você está se vinculando. Né? Então, é um código reconhecido pelos iniciados. Então, quando ela usa a tiara, para mim fica bem claro que é uma sinalização, que é um sinal para os grupos de extrema-direita, né? Ela, inclusive, faz parte de um partido de extrema-direita, mas para grupos de extrema-direita, inclusive, eventualmente, que não estejam parte de partido, que eu estou usando um símbolo que é reconhecido por vocês como importante. Né? É uma forma de prestar solidariedade. Agora, quando as pessoas percebem esse apito de cachorro, ela, claro, dá o chilique, né? Fica, enfim, entra em modo chiliquento, né? É uma interpretação que se trata de um apito de cachorro, né? Tem gente que vai defender que é a expressão do folclore, e aí entra numa questão de opinião. Eu fico muito com a opinião do Gessé de Souza, que entende, né, que é, sim, um símbolo muito utilizado pela propaganda da extrema-direita alemã, né?
do passado. Mas vamos ver a fala do Tadeu, que vai tentar falar, você vê ele sorrindo aí, tentar falar com o chilique da Zanata aí, descontrolada, né? Senhoras deputadas, alguns lembram de uma música, deputado Chico, que começava assim, o nome dele é Valdemar, e lembram da sequência. E lembram depois, quando a Dilma foi cassada, de uma frase famosa, Deus tenha piedade desta nação. Parece que as duas coisas estão muito interligadas, porque essa semana nós soubemos que o presidente do PL, o senhor Valdemar, por determinação do ministro Dino, bloqueio de 119 milhões de reais, porque resolveu que poderia indicar, segundo a Polícia Federal, poderia indicar emendas parlamentares para o Estado de Minas Gerais, mesmo sem ser deputados. Ou seja, o pessoal da extrema-direita também faz um pouco de chilique, porque não querem que as pessoas saibam que o presidente do partido que o Flávio Bolsonaro é candidato estava fazendo uma coisa, obviamente, ilegal, se ficar comprovada pela investigação, como as evidências nesse momento sugerem. Mas, enfim. Aí descobriram que o deputado Cunha, que é do Rio de Janeiro, que concorreu por São Paulo na última eleição e não foi eleito, que parece-me que agora concorre por mesmo estado, por Minas Gerais, também tem 6,5 milhões bloqueados por também ter indicado emendas parlamentares. Aí houve uma série de desculpas absolutamente esfarrapadas, desculpas que não têm a menor lógica, que falam que é uma prerrogativa. Prerrogativa de emenda parlamentar é de deputado e senador, com mandato. Não é de terceirizados que porventura estejam nesta ou naquela função, ou em função nenhuma, e que tenham aqui dentro presença que lhes permite, inclusive, fazer a indicação de emendas. Eu acho que esse, senhor presidente, deveria ser o tema que nós estivéssemos debatendo aqui. Afinal de contas, nós já temos emendas que eu acredito que não deveríamos nem ter emenda parlamentar, que isso é uma distorção daquilo que é a função do legislador. Mas como temos, e muito, aí eu me pergunto, será que o senhor Valdemar da Costa Neto virou aquilo que no regime militar criaram os senadores biônicos, virou deputado biônico? O senhor Cunha, inconformado por não ter sido reeleito depois de caçar a Dilma e pedir piedade para a nação, virou deputado biônico, porque só pode ser isso. Porque pessoas que não têm mandato, pessoas que não estão aqui, pessoas que indicam valores significativos, ou mesmo que fossem centavos, não poderiam passar impunes nesse processo. Então, senhor presidente, quando eu vejo situações como essa, que de certa forma ainda criam mais constrangimento para esta casa, é óbvio, senhores deputados, é óbvio que as pessoas começam a desacreditar da política de forma geral. Eu acredito que a Polícia Federal vai continuar suas investigações com toda a choradeira que possa ocorrer. A Polícia Federal vai comprovar que não havia nenhuma condição dessas emendas serem feitas para as pessoas e vai haver punição, porque é isso que a gente espera. Para concluir, senhor presidente, o nome dele é Valdemar, mas as emendas são da população e dos deputados e senadores eleitos, e não de um senhor que tenta explicar o inexplicável. Tenta dizer, buscando uma série de artifícios, criar um poder paralelo a esta casa. Chega de ter poder paralelo e deputados biônicos. Obrigado, senhor presidente. É escandaloso o que nós ouvimos dia a dia nessa casa. É um desrespeito total todos os dias. E nós nos calamos porque ficamos com vergonha, porque não vamos repetir os exageros deles. O que nós vamos fazer é discutir política. E o que nós estamos aqui para discutir é sobre essa questão. As mulheres estão sendo assassinadas. Não são da nossa família, mas poderia ser. Até nós mesmas, porque hoje é importante dizer que quem comete a maioria desses crimes são homens. Por isso, penso encontrar generosidade nesta casa para votar essa matéria. Não vai encontrar na extrema-direita, não. Inclusive porque a extrema-direita, nas redes sociais, cresce justamente entre redutos extremamente machistas, dos Red Pills, dos incels e tudo mais, serve como porta de entrada para a extrema-direita. Não estou dizendo que todos os Red Pills e incels são de extrema-direita, mas é uma porta de entrada que envolve misoginia, machismo, que é muito comum nesses ambientes, muito comum nesses ambientes. E lamentavelmente está se difundindo pela internet, né? Mas é impressionante. Mentem, mas mentem, cara de pau mesmo. É impressionante. Interpretam, segundo a Bíblia, uma lei
que é para defender as mulheres. Ainda bem que Jesus Cristo chamou as mulheres e disse que era para tratar bem as mulheres, até na sua viuvez. Mas aqui é diferente. Faz uma interpretação bíblica para dizer que o pregador não vai poder mais, o padre não vai, que o pastor não vai. Mentira! O mentiroso não tem lugar no reino dos céus. Se é para falar da Bíblia, nós vamos procurar um outro lugar para falar. Mas se é para falar da lei, aqui nós fomos votados para discutir a lei. Se a lei vai contra os meus princípios, eu simplesmente não voto. Eu simplesmente não voto, mas não posso descer a baixaria que tem sido esse plenário. Eu me sinto sim desrespeitada, como uma senhora eu me sinto, desrespeitada por homens e por mulheres, que não sabem fazer o debate da divergência, que não sabem aprofundar o debate. E por isso, senhor presidente, é que essa casa fica discutindo abobrinha, falando de Janja. Janja é uma mulher brasileira, igual a qualquer uma de nós. É a primeira dama do Brasil, queiramos ou não queiramos. E coloca sempre a Janja nessa discussão. Por favor. É um reflexo do machismo. Vamos falar a real. Esse negócio de ficar metendo a primeira dama em discussões e esses ataques baixos é reflexo de uma sociedade machista, misógina, né? É reflexo de desdém pelas mulheres e é um reflexo, no momento atual brasileiro, da ascensão da extrema-direita, porque a 12ª característica do fascismo eterno, quem tiver dúvida vai lá no texto do Humberto Eco, é justamente esse tipo de machismo. O machismo é anterior à extrema-direita, mas a extrema-direita tenta capturar o machismo como uma de suas forças e instrumentos políticos. Então não é surpreendente que, quando a extrema-direita tem uma ascensão, esse machismo ele se apresente com mais clareza. É o que a gente espera, é o que a gente sabe sobre a história da extrema-direita. Vamos fazer com que o debate, presidente, que o debate aqui seja um debate rico em conteúdo, porque as nossas mulheres, a criminalização, da misoginia, a criminalização da misoginia significa poupar vidas, proteger as mulheres que passam com esses problemas, com seus filhos, ou com seu marido, esposo, ou quem ela convive. Excelente fala da Benedita. Bem, gente, é isso aí. É isso aí. Eu quero pedir a vocês que, se vocês querem ajudar o canal, pode se tornar membros, apoiadores, pode fazer um pix para andretj@terra.com.br. Podem também ganhar dinheiro divulgando os nossos cursos sem nenhuma pegadinha, não tem custo. É só se cadastrar no site do Hotmart, estando logado, clicar nos cursos, o link está no comentários fixado, inclusive ensinando como você faz isso, como você vira afiliado, e você vai ter o seu link de afiliado, você divulga, e a proporção que você conseguir vender, você começa ganhando uma comissão de 20%, e quando você vender 13 cursos, sua comissão pula para 40% do valor do curso. Sim, você vai ganhar dinheiro só por divulgar, uma coisa que eu produzi. E eu espero que vocês entrem nessa iniciativa. Além disso, eu gostaria de dizer para vocês que se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.